Olá, pessoal, bem-vindos ao Pod Doutor. No episódio de hoje, dentro do mês da escoliose, Junho Verde, vamos falar sobre uma das cirurgias mais delicadas da coluna e com 3 especialidades que garante a segurança do paciente: o cirurgião de coluna, o anestesiologista e o neurofisiologista. Eu sou o Rodrigo Barbosa e aqui estão os nossos convidados mais que especiais: o professor Dr. Vinícius Magno, cirurgião de coluna, Dr. Alexandre de Moraes, anestesiologista, e Dr. Caio Meirelles, neurofisiologista. Bom, bem-vindos. Obrigado, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar aqui com o nosso quebra-gelo. Nós estamos aqui hoje vivendo um campeonato, né, de futebol, uma Copa do Mundo de times. É isso? E onde nós estamos vendo várias equipes de futebol. O Alexandre já está nervoso, né? Já vi com o Alexandre... Jogava muita bola. Jogava muita bola, né? Olha o muito... shape dele. O Alexandre tem cara de jogador de futebol. Acho que nesse quebra-gelo ele vai sair bem. E nas equipes precisa muito ter ali o comprometimento de cada um deles. Não é isso? Tá? Né? Então, jogando junto. E eu queria perguntar a vocês, né? Sendo uma equipe que joga em alto nível, como esses que estão lá na Copa do Mundo, que são os melhores, trazendo aqui para a gente, fazendo essa analogia para a cirurgia de coluna. Quem é que joga na defesa? Quem é que joga no meio-campo? E quem é o atacante? Boa pergunta? Boa pergunta. Boa pergunta. E aí? Alguém se arrisca? Eu nunca fui muito bom de jogar bola, não, né? Mas, de certa forma, me sinto como aquele que reuniu os jogadores ali. O Alexandre, a gente já joga junto há muito tempo. O Caio também há muito tempo, mas um pouco menos que o Alexandre. E, embora nos revezemos muitas vezes, né? Ora no ataque, ora na defesa, para entregar o melhor resultado ali naquela partida, que seria ali o ato operatório, eu acredito que a versatilidade que a situação especificamente que nos interessa ali e que é o objeto aí que vamos discutir hoje aqui, exige muito intercâmbio, né, nessas posições. Eu não sei o que o Caio acha, né, o que o Alexandre acha aqui, né? O Alexandre que tem esse cheiro de jogador de futebol. Qual é a parte que eu jogo? Não sei se eu tô do time, eu tô jogando. O que o atacante faz? Ele deve estar pensando, né? Eu tô do time. Não, o Alexandre joga e joga muito. Sem ele eu não coloco nem a minha equipe em campo. Tá, mas e aí? Ninguém quer se arriscar, não? E aí? Eu me vejo como um meio de campo. Eu faço Boa, uma articulação Caio, entre o atacante e o defensor. O atacante, então, nesse sentido, seria eu? Com certeza. Você é um E aí, que faz Alexandre, gol, você é o nosso cara, zagueirão. o executor do gol. Sim. E a gente, como anestesista, tá lá para não deixar a peteca cair. Verdade, é uma boa analogia, eu gostei E eu dessa. faço o link entre vocês dois. Sim. Porque assim, o cirurgião ele tá ali no ataque, ele tá ali o tempo todo, né? Dando ritmo, né, à cirurgia, mas ele precisa ter uma boa defesa, que é o nosso anestesista. E aí, Alexandre, ele ficou preocupado que eu sou nesse time aí. Ah, você tá ali para defender, né? E garantir ali. O Caio, como meio de campo, e aí, Caio foi cirúrgico, né? Caio é demais, né? Já falou assim, pô, tô ali para ditar o ritmo do jogo, fazer essa ligação, né? Justamente entre o anestesista e o cirurgião. Então, acho que nesse time, né, de alto nível, de alto rendimento, a gente tem aí uma boa defesa aí com o Alexandre de Moraes. Até para o atacante poder ir livre, fazer o gol, ele tem a segurança de que o time dele está segurando a barra atrás. Não vai tomar, justamente, né? Como meio de campo eu posso trazer opções. O melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. E também avisa, opa, para aí. Segura aí. É quem segura o meio de campo. Olha, mas eu vou te dizer, eu já vi o Alexandre jogar de meio de campo. Muitas vezes, quando a partida tá difícil ali, né? E ele, nesse sentido, ele pede que, diminui um pouquinho aí o excesso de ida à área do adversário, que eu preciso equilibrar aqui a defesa. Outras vezes, eu vi o Caio, dada a lisura do procedimento em si, fazer uma partida, digamos aí, burocrática, sem nenhuma intercorrência maior, né? Muitas vezes porque havia ali, né, um centroavante vindo pegar a bola no meio de campo e levando ali para distribuir no ataque. Então,
existe muito intercâmbio. Essa analogia que o Rodrigo trouxe aqui para quebrar o gelo com relação a esse campeonato que estamos vendo hoje, se a gente tivesse ali um paralelo com o futebol de salão, eu acho que seria mais adequado, porque eu já vi várias vezes, quem não, o goleiro no futebol de salão e ir até o ataque para chutar em gol. Então, eu acho que na cirurgia de escoliose, especificamente falando, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter sim essa nomeação, o número da camisa, tudo direitinho ali, mas a gente tem que estar preparado para se adaptar. A gente tem que ter essa versatilidade para nos adaptarmos às necessidades que cada paciente tem, né? Porque nem toda partida é igual e nem toda cirurgia de escoliose é igual. E eu acho que isso é algo que tem que ficar bem claro. Nós já vivemos várias realidades, né, Caio? O Alexandre, então, nem se fala, né? E a gente tem muita história aqui, por exemplo, Rodrigo, para contar aqui, para passar para o público, que são interessantes e que mostram o quanto esse entrosamento fez diferença no final para a vida do paciente, para o bom desenrolar daquela partida ali, né? Ainda seguindo essa linha de raciocínio. Muito bom. Bom, então, a gente quebrou aqui o nosso gelo, o Alexandre ficou meio... Ali até, mas depois se soltou. Alexandre ainda tá meio... Tá ali, né? Elsa. O Caio já tá ali no meio de campo, ali já tá ali à vontade, né? Alexandre, fica tranquilo, a gente vai bater o nosso papo aqui e aí vai fluir. E já sabe que ele é, na posição dele, já sabe que ele é o zagueirão. Mas foi legal o Rodrigo adotar essa ideia do quebra-gelo, né? Porque a gente vê que mesmo num ambiente sério e que demanda essa seriedade, a gente também precisa, enquanto seres humanos que somos, né, de certa forma, trazer um universo lúdico. A gente estava até brincando há pouco, para passar essa leveza também, ou passar de forma leve o que nós fazemos para o paciente e para a sua família. Né? Eu acho que foi legal aqui, Rodrigo, essa tua ideia, e acho que se a gente conseguir levar informação dessa forma, vai ser bem, bem bacana. Bacana. Bom, vamos lá. Junho é o mês da escoliose, dedicada à conscientização, diagnóstico precoce e avanços no tratamento. Vamos começar entendendo por que a cirurgia da escoliose exige tanta precisão. Doutor Vinícius Magno. Eu já vi muito temor, né, desde que eu comecei a militar na área de cirurgia da coluna, quando a gente fala em escoliose, né? Até para o próprio especialista, seja ele ortopedista de formação que faz a especialização em cirurgia da coluna, ou até o neurocirurgião, né, mais raramente aí, né, nos casos das deformidades, mas é uma cirurgia que inspira cuidado só de a gente falar, né? E durante muito tempo, quando a gente ainda não dispunha desses recursos que nós temos hoje, né, a neuromonitorização, os métodos avançados de anestesia, a gente ainda amargava complicações relacionadas ao procedimento e que já faziam, tanto no especialista, já traziam, tanto para o especialista quanto para as famílias, para as crianças, para os pacientes, um temor, dando essa conotação de alta precisão, alta periculosidade, né? Acaba que as duas coisas vêm junto nesse bojo aqui. E graças a Deus, assim, com esses avanços tecnológicos, a gente tem logrado aí de cada vez mais segurança, bons resultados e, de certa forma, porque eu estou falando de uma paixão, né, cara? Então, eu falo assim, tem uma alta precisão. Tudo para mim dentro dessa área é alta precisão, né? E eu acho que tem muito folclore envolvido que dá um temor que a gente precisa desmistificar enquanto especialista, né? Existe uma extrema necessidade do cuidado? Existe. Assim como existe a necessidade desse entrosamento entre as especialidades que se propõem a abraçar o tratamento dessa condição, que é a deformidade da coluna. Mas quando a coisa é feita, Rodrigo, com seriedade, né, seguindo ali, né, esses princípios da boa prática médica, com a utilização, né, de toda a tecnologia disponível, a gente
adoça um pouco esse amargor que vem junto quando a gente fala assim, é uma escoliose, é uma cirurgia de risco, é alta precisão que precisa ter. Sim, é alta precisão, mas a gente tem hoje recursos para entregar isso. E você tem um planejamento da cirurgia todo antes de começar. Exato. E o planejamento, ele começa lá no consultório, né? Quando a gente faz o exame da criança, quando a gente cria um vínculo, né, não só com a criança, que é imprescindível, mas com a família. Por quê? O tratamento não é só colocar o parafuso, testar o parafuso, se ele está bem posicionado, não é só fazer anestesia, ele continua. Né? A reunião da equipe, assim, desse pré-cirúrgico, para discutir alguns casos, que é casos complexos. Né? Sim, todos. Sim. Mas, tratando de escoliose, por exemplo, queria que você falasse um pouquinho da neuromuscular. Sim. Só para o pessoal que está nos assistindo aqui hoje entender, existem diferentes tipos de escoliose. Né? Aquela que habita o senso comum, que o pessoal pensa logo quando a gente escuta o nome, o título dessa doença, escoliose, é a escoliose idiopática, aquela que é mais comum no adolescente e que vem associada a alterações tridimensionais da vértebra, que vão fazer com que a costela fique alterada, o ombro fique mais alto, a bacia fique desnivelada, que um lado da cintura fique mais fundo do que o outro. Isso normalmente, esse conjunto de sinais e sintomas, normalmente são vistos mais frequentemente na menina, durante a adolescência, durante aquele período que a coluna está crescendo mais, e não é em nada ali, tanto no risco, tanto com as características, com origem, comparado, por exemplo, a um outro tipo de escoliose, que é a escoliose neuromuscular. Esse tipo normalmente acomete crianças onde há um descontrole da musculatura que pode ter diferentes origens. Por exemplo, né, uma falha no comando do cérebro sobre a musculatura. A causa mais comum, que é a paralisia cerebral, aonde há uma interrupção do controle adequado da musculatura por uma falta de oxigenação do cérebro, por algum insulto que levou a uma falha do sistema nervoso, quando a criança ainda ali naquele período periparto ou na primeira infância, ainda lactante, né? E isso gerou progressivamente alterações da musculatura que fizeram com que a coluna ficasse desalinhada. Na escoliose neuromuscular, a gente tem problemas outros que vão além da deformidade propriamente dita, que são as comorbidades que a criança traz consigo. Por exemplo, a paralisia cerebral, a criança tem uma chance maior de ter infecção respiratória, dependendo do grau da paralisia. Ela tem uma chance maior de ter infecção de via urinária. Uma outra condição que também tem um componente neuromuscular que faz isso é a mielomeningocele. Não é uma outra causa que leva a um descontrole neurológico da musculatura e, por conseguinte, a geração da deformidade vertebral. Então, nesses pacientes, a gente olha muito para as outras áreas, né? A pediatria, a pneumologia, que são muito importantes para que o ato operatório ele ocorra com maestria, como uma boa partida de futebol aqui, usando ainda a analogia que você trouxe no início desse nosso bate-papo. Então, eu vejo muito, né, Alexandre, você pode falar até com mais propriedade, a preocupação do anestesista quando vem essas crianças. Porque, além das comorbidades que muito te interessam, são crianças de baixo peso. Né? E aí, por conta da diminuição dessa massa muscular, são crianças que também têm uma massa de sangue, um volume de sangue circulante no corpo menor. Então, são crianças que têm deformidades grandes da coluna, cujo o tratamento ele é muito desafiador e aonde a gente tem que ter mais cuidado ainda para poupar sangue, para evitar que o pós-operatório, junto com as comorbidades, seja de grande monta ali, ruim para a recuperação. Eu não sei se você quer acrescentar aí, né? Eu vejo a tua preocupação quando
Quando eu falo, Alexandre, a gente tem esse caso aqui para operar, quando eu levo para discussão, Sim. né? E eu acho legal. Já teve alguns casos que eu já participei, né? Paciente neuromuscular, e aí por que eu trouxe isso? Porque é um grande desafio nessa preparação, tanto do anestesista quanto do neurofisiologista, né? E aí, Alexandre, naquele momento de entubar, da ventilação dessa criança, aquele momento dessa preparação, como é que é essa ali, naquele teu momento ali, para preparar? Porque você precisa preparar ele, né? E vai entregar o paciente no cirurgião. Sim, tem todo esse preparo que ocorre desde antes da cirurgia. Então, desde otimizar o volume sanguíneo do paciente, às vezes a gente tem que fazer suplementação de vitamina, de ferro, para ele não entrar anêmico na cirurgia. Às vezes são pacientes que têm comorbidade pulmonar e a gente entra com algumas medicações para evitar a intercorrência tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Avisa a família de um planejamento analgésico para o paciente sentir menos dor, para ele ventilar melhor no pós-operatório. Isso é um outro dado muito importante. E que as famílias têm dúvida, né? Sim. Acho legal bater nessa tecla. Tem um outro momento, uma outra pauta, a analgesia no pós-operatório para que a recuperação seja boa. Exato. E uma Porque o paciente não reclama. Exato. O paciente às vezes não verbaliza. Não verbaliza né? isso, Ontem então. a gente operou uma menina de 12 anos com 28 quilos. Glaucoma bilateral, não enxergava, não verbalizava, né? Então, assim, a nossa preocupação maior era entregar para ela, né, Alexandre, uma analgesia que tivesse acima ali dessa capacidade de comunicação. Ela não pode sentir dor. Até porque ela não vai conseguir Verbalizar Verbalizar isso, é importante. Por que eu estou nessa parte da neuromuscular e eu acho importante essa parte da escoliose? E aí, queria que você falasse só um pouquinho o que é esse neuromuscular, só para as pessoas entenderem por quê. Né? E aqui falando, porque corrigir essa escoliose, porque está comprimindo os órgãos e vai levando isso à falência. Né? A criança, né? Que você falasse um pouquinho, porque vai entrar também na questão do Caio. Sim. Nesse momento, onde ele vai entendi. fazer a escoliose neuromuscular, ao contrário da escoliose idiopática, ela, em alguns casos, ela tem um padrão de curva que é o que a gente chama de C de raio longo, é uma curva grandona. E essas curvas, elas são tão piores quanto menor é a capacidade da criança para andar, né? Dentro da classificação de paralisia cerebral, por exemplo, os casos onde os mais avançados, onde a criança ela não é deambuladora, ou seja, ela não anda, ela depende da cadeira de rodas, por exemplo, nesses pacientes, muito comumente, a criança tem uma assimetria da pelve, né, um desalinhamento tal que favorece não só a piora da curva da coluna, como também a luxação dos quadris, por exemplo. Nesses casos, não raramente, porque essa criança sente dor. Né? É diferente da paciente, né, Caio? A paciente com mielomeningocele, onde a partir do nível da lesão você tem uma anestesia, né? Então não tem dor dali para baixo. Né? A criança com paralisia cerebral, ela sente dor. Então, muitas vezes, essas crianças, elas têm a costela em contato com a crista do ilíaco. Ou seja, esse osso aqui da bacia em contato com a costela flutuante. Não só os órgãos internos ficam em uma posição atípica, né, fora do normal, melhor dizendo, como o toque ósseo, ele gera dor porque a membrana que envolve o osso, que a gente chama de periósteo, ela é muito inervada. E assim, você imagina uma criança que não verbaliza, que tem uma deformidade dessa magnitude e que tende a piorar com o tempo. Não o déficit motor, mas a escoliose propriamente dita. Na paralisia cerebral, o déficit motor ele não piora. O que piora são as deformidades decorrentes da espasticidade daquela musculatura. Então é como se fosse uma bola de neve. E aí quanto mais o órgão ou a estrutura, né, que é o invólucro ali das vísceras, tanto do tórax quanto do abdômen, elas vão mudando a sua conformação, mais chance daquilo ficar
ainda mais deformado no que se refere à coluna. Isso é legal de enfatizar que a escoliose está longe de ser um problema estético para a criança. Não é só... De forma nenhuma. Não é só, ela é meio tortinha. Não, aquilo vai evoluindo de uma forma que compromete tanto a biomecânica e os outros órgãos que ela vai evoluindo para complicações. Bacana. O Alexandre falou quase igual um ortopedista agora, né? Sentido, né? Vai alterando a biomecânica. Caio, fala um pouquinho pra gente dessa tua atuação nessa hora da neurofisiologia, né? Dali da parte ali que você vai monitorar essa cirurgia, que você precisa acompanhar, pegando um pouco do gancho da questão do neuromuscular, porque eu acho importante, né? Você tá ali, como é que é essa tua parte, como é que é essa tua atuação ali nesse momento da cirurgia, que você prepara, que você vai, né, orientar o cirurgião quando ele estiver em cirurgia ali, em campo? Bem, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em sala é examinar o paciente e vejo se ele porta alguma deficiência neurológica, se ele tem algum sinal, se de alguma maneira a escoliose afetou o sistema nervoso dele. Então, vou examiná-lo e preparo toda a monitorização como uma espécie de blindagem para que nada venha a acontecer. Sim. E que o cirurgião não seja informado de maneira imediata sobre aquilo. Então, a gente vislumbra o planejamento em cima de posicionamento que o paciente fica, quais são os pontos de compressão, se vai ter compressão de nervo periférico ou não, se vai ter compressão, por exemplo, do nervo ulnar aqui no cotovelo, por ele ficar nessa posição. Você precisa explicar, cara, o pessoal não entende às vezes como ela sala. Tem que falar em português. Porque é uma coisa, a anestesia já tem folclore absurdo. A neuromonitorização, ninguém sabe o que é, tá? Então, assim, tem médicos que não sabem o que é a importância da neuromonitorização. Eu ia te dar uma ajuda agora. E assim, só pra tu explicar pro pessoal, né, essa questão do posicionamento, eu acho até que esse é um assunto que o Alexandre tem que abordar junto com ele, Rodrigo, porque o posicionamento é uma responsabilidade do anestesista com o cirurgião, e dependendo do caso, o grau de estímulo que o Caio vai dar, a contratura da musculatura pode gerar lesões no paciente. Isso. Então, eu acho que... E nem sei se a escoliose neuromuscular é o melhor exemplo para isso. Porque, às vezes, a gente, na escoliose neuromuscular, prefere não usar a neuromonitorização tradicional, a gente faz algumas adaptações, porque o músculo está em uma hipertonia. Isso gera muito viés para você, né, Caio? Na interpretação dos sinais. Eu acho que ele vai ter que começar do início, Caio, ali. A gente volta para a idiopática. A gente volta para a idiopática. O quê? Né, Caio? Porque é um tema, assim... Caio, assim, porque, assim, na verdade, né, que como, né, apesar de acompanhar as cirurgias, né, lógico, como leigo, né, a nossa parte elétrica, e aí que você é o nosso eletricista. Sim. Vamos trazer aqui para essa parte, né? E como há fios, né, que toda a parte elétrica nossa passa, né? Aqui, né, a questão da a parte de trás, né, assim, das costas, vamos dizer assim, né? E que você, né, está acompanhando todas as partes, tudo que o cérebro manda ali, todos os comandos, você está acompanhando, se está havendo alguma interrupção ou não, né? É basicamente isso. Estou trazendo aqui para um linguajar lúdico, popular. Não é o linguajar lúdico, né? É exatamente isso, Rodrigo. Você fez uma boa comparação, uma boa análise. A primeira coisa que a gente faz é examinar o paciente e tentar blindá-lo de todas as formas de qualquer eventualidade que possa acontecer. Então, se a gente for comparar, por exemplo, o corpo humano, vamos comparar esse corpo humano com uma casa. Então, você tem um relógio da Light, um relógio de luz que vai registrar e ele vai trazer energia do meio externo para dentro da tua casa. Do relógio de energia elétrica, você vai ter uma ligação para a caixa de disjuntor. E essa caixa de disjuntor, vários disjuntores vão estar ali e cada disjuntor vai ter um fio, um positivo e um negativo. E esse fio vai para o quarto, ele vai para a sala. Distribuindo. Seriam os músculos. Então, o relógio da Light equivale ao cérebro. A caixa de disjuntor equivale à coluna. E o fio que leva de cada disjuntor para um quarto, aqui está um quarto, é um braço. Aqui está outro quarto, outro braço. Está uma sala, é uma perna, e assim por diante. São os cômodos da casa, assim como no corpo humano.
Então, qual é a nossa função? Nós funcionamos como se fosse um eletricista humano. O anestesista, ele desliga a luz da casa. Ele apaga o doente e bota o doente para dormir. Então, eu trago um gerador, que é o meu equipamento, e eu conecto no relógio da Light. Eu ponho fios na cabeça, onde eu vou estimular a cabeça e dar choque, e ele vai percorrer a caixa de disjuntor e vai chegar até o cômodo que me interessa. O quarto, a sala e tudo mais. Naquele quarto, eu vou ter várias tomadas dispostas. E aquelas tomadas, eu vou testar as que me interessam. Se chegar e passar energia para aquela tomada e aquele eletrodoméstico que estiver ligado ali funcionar, ok, está passando. Mas só que eu não tenho como ligar um eletrodoméstico, porque o que seria nessa situação? Seria pedir para o indivíduo, mexe o braço, mexe a perna, ele está dormindo. Ele está dormindo. Então eu tenho que colocar um dispositivo semelhante a uma chave de teste. Posso até ilustrar aqui com a chave de teste que eu trouxe. Bacana. Você está preparado então? Estou preparado para explicar para o público. Posso pegar? Pode, por favor. Vai ajudar. Olha, já me ajudou muito aí nessa casa. Vai aparecer ali numa telinha aí para vocês embaixo, né? Essa amplificação ali do que o Caio vai mostrar agora, só para o pessoal que está acompanhando aí. Então imagine essa extensão como se fosse uma caixa de disjuntor. E esse fio aqui, ó, tá trazendo do cérebro. Certo. Tá trazendo do cérebro, do relógio, e aqui a caixa de disjuntor é a coluna. Então, nesse caso aqui, quando a gente coloca a chave de teste, que aperta a chave de teste, uma luzinha vai acender. Então, isso aqui, essa tomada, ela vai funcionar como se fosse um músculo no qual eu coloco um eletrodo especial. Quando eu faço o estímulo no crânio, equivale a estar estimulando o relógio da Light. Esse estímulo ele vai descer por esse fio, chegar na caixa de disjuntor e a tomada que está lá no cômodo que eu quero testar, ela vai passar energia, vai estar acendendo uma luzinha aqui. Fazendo analogia com o corpo humano, eu faço um estímulo no crânio, ele desce pela coluna, vai até a perna e vai fazer com que aquela musculatura contraia. E isso me dá a informação que está tudo bem. Se aquela luzinha, se a musculatura começa a contrair menos do que o que deveria, é sinal que tem algo errado no trecho da coluna, onde está sendo feita a escoliose. Então eu alerto o cirurgião e ele muda a estratégia. Isso funciona como um sistema de defesa em tempo real para o paciente. O cirurgião consegue ter informações precisas em tempo real de tudo que ele está fazendo do ponto de vista funcional. Eu acho importante, assim, a explicação do Caio foi excelente. Os pacientes, inclusive, adoram, né, Alexandre, quando ele explica a neuromonitorização. Mas, para quem está ouvindo a gente, eu acho que vale a gente situar por que a gente está falando isso, né? Qual é o medo que as pessoas têm, Rodrigo? A cirurgia, eu vou ficar paralisado? Vai acabar a luz nos quartos, na sala, na cozinha? Então, a gente tem que deixar isso claro, que o Caio ali, como esse eletricista, esse controle, depois que a luz é desligada pelo Alexandre, ele vai garantir junto, amaestrar as técnicas operatórias para que nós não tenhamos um blackout geral, que seria ali a paralisia do paciente. Né? Então, em nenhum momento a gente falou isso aqui, né? E isso tem que ser dito. Tá? Isso tem que ser dito claramente. A gente está fazendo muitas metáforas aqui, só que às vezes o paciente ele se amedronta com os nomes. Aí eu vou ficar aleijado? Primeira coisa, vou morrer? Né? Quando o paciente procura a mim no consultório, é óbvio que ele já leu no Google, já ouviu o vizinho, o pipoqueiro, o farmacêutico da farmácia. Mas ele não está procurando só tratamento, ele quer confiança. É isso que nós, como cirurgiões, vendemos. Única e exclusivamente isso. Quem não se conecta com o paciente e fala esse português claro, não consegue entregar qualidade no acolhimento. Então, eu achei sensacional o Caio ter trazido isso. Vi que você também ficou
emocionado, a gente vivenciou muito isso, né, Rodrigo? Sim. Agora, é importante a gente voltar algumas páginas aqui nesse nosso bate-papo para falar essas palavras quando estivermos abordando o tema. Inclusive assim, Alexandre, a maioria dos pacientes, pessoal, tem medo de morrer na anestesia geral. É mentira o que eu tô falando? Eu tive, cara, eu operei 2 vezes, as 2 anestesia geral, eu ficava, meu Deus, minha filha vai viver sem mim. Tipo caramba, eu estudo a minha vida inteira, cara. E a gente, como médico, já viu muita coisa. Já viu muita coisa. Tu imagina quem ali tá na ignorância do folclore, do mito. Se a gente não falar e não abordar isso com o nosso paciente, Caio, a gente não tá cumprindo o nosso papel. Sim. O nosso papel é levar também a informação de uma forma acessível. Exatamente. E dar a confiança para o paciente que, eventualmente, complicações podem acontecer? Pode, mas ele está com uma equipe boa, treinada e que está lá para atender mesmo que ocorra complicação. Inclusive, a monitorização, ela pode registrar complicação em tempo real. Pra gente adequar. Quantas vezes a gente viveu isso, cara? E a gente remodela o planejamento, remodela a estratégia. Pro nosso espectador aqui, Rodrigo, entender de uma forma mais... Eu vou tentar fazer um misto, né, do que você trouxe com essa vestimenta lúdica e com a parte técnica, tá, Caio? Ok. Quando a gente usa hoje essas técnicas que são as mais modernas de instrumentação da coluna. O que é instrumentação da coluna? De colocar o parafuso dentro da vértebra. Esse parafuso é aquele dispositivo que vai permitir que nós façamos a correção, seja derrodando a vértebra, né? Ou seja, corrigindo ela num plano rotacional, que é o que é necessário na escoliose idiopática, seja chegando ela para o lado, né? O que nós fazemos tanto na escoliose neuromuscular quanto na idiopática, seja preparando para ressecar uma vértebra mal formada na escoliose congênita. Em cada uma dessas características que são peculiares à doença que gerou a escoliose, nós precisamos de segurança na colocação desses implantes dentro da vértebra. Então aí já é um problema que a neurofisiologia veio mitigar de forma absurda para nós. Uma das coisas que o Caio puxava muito a minha orelha, né? No início, lembra, Caio? Porque eu vim de uma escola, eu tenho a minha formação toda no INTO, né? Onde a gente não tinha essa facilidade naquela época, lembra? Não tinha. De neuromonitorização para todo o paciente. A gente fazia em casos graves, hoje a gente faz, né, com muita facilidade, tá? E a relação do neurofisiologista com o cirurgião, com o anestesista é fundamental. Não pode ser subtraída pelas operadoras de saúde, coisa que a gente está vendo aí de forma muito triste acontecer. Ah, não, vocês têm que fazer com o meu neurofisiologista fulano de tal. Não é, porque essa relação aqui é importante. É como você citou no início, colocar dois jogadores que podem ser brilhantes, mas nunca jogaram juntos. É uma partida de futebol, perdeu o ponto da tabela no campeonato, mas e quando é uma cirurgia? Quando é o filho de alguém? Quem é pai, quem é mãe aqui vai entender. Isso não pode ficar em xeque. E aí o Caio, nesse sentido, como outros que nós conhecemos, né, Caio? Eles olham por isso nesse momento. O caminho que o parafuso percorre para chegar onde ele tem que ficar na vértebra, ele é estreito. E em algumas situações mal formado. Então não pode haver, e o erro, pessoal, é milimétrico. Milimétrico. Tá? E o Caio pode falar, Vinícius, tá um pouquinho para dentro, tá um pouquinho para fora, tá um pouquinho para baixo, tá um pouquinho para cima. Óbvio que nós usamos ali técnicas mistas, né? Que juntam tanto a importância que ele está me trazendo, quanto outras oriundas do exame de imagem, da técnica de visualização da anatomia, do estudo pré-cirúrgico que é feito da imagem, muitas vezes, e hoje aí a gente tem usado impressoras 3D para fazer modelos de vértebras cuja instrumentação é mais delicada. Então, o paciente tem direito a saber isso. Né? A gente estava conversando um pouco antes de começar esse bate-papo aqui sobre como a gente está sendo privado hoje na medicina privada de ter acesso a isso. Às vezes não, você tem que fazer com uma outra equipe de anestesia. Como assim? O cara que decola o avião para mim, que desliga a luz, como é que eu vou confiar em uma pessoa que eu nunca vi? Quem faria isso? Ninguém, gente. Vamos acordar.
Ninguém faria isso, Caio. E aí, dá essa medida, não estou aqui, tem ninguém fazendo aqui apologia contra ou a favor de plano de saúde, não é a ideia aqui. A gente está fazendo, levantando uma bandeira aqui da boa prática médica e ponto. Ponto. Que seja bom, óbvio que são instrumentais caros, são serviços caros, né? Exigiram dos médicos, né, curvas longas de aprendizado, né? Mas a gente não tá, eu não estou falando aqui, eu acredito que vocês concordem comigo, de eu quero espoliar a operadora de saúde. Não, a gente está falando do mínimo. Isso é o mínimo. Mínimo, é inegociável. É porque o outro profissional, né, fora da equipe, ele não conhece a envergadura da cirurgia, o tamanho. E, Rodrigo, é um jogo junto. Né? Eu estendo a mão, só o movimento que eu faço, a minha instrumentadora sabe o que eu quero. Eu não preciso. Eu olho pra cara do Alexandre, quando ele não tá fofocando lá atrás do pano da anestesia, eu sei quando a coisa tá indo bem e quando não tá. O Caio, quando eu vejo que ele levanta e vai atrás do pano falar com o Alexandre, desliga o gás, faz não sei o quê. Eu já, peraí, vamos recuar o time, vamos ver como é que tá. Ninguém vê isso. Esses dias eu fui, só pra gente fechar essa pauta aqui, nosso encontro hoje eu acho que não é pra falar disso, né? Mas é uma coisa que tá muito no nosso dia a dia e eu acho que vale aqui, até pro pessoal saber qual é a realidade que a gente tá enfrentando. Essa cirurgia de ontem. Não, vai um auditor do plano ver. Eu falei, pode vir. Gente, paciente, 12 anos, 28 quilos. Vocês sabem o que é isso? A minha filha tem 6 anos e tem 24 quilos. E nem é gorda. Né? Então vocês imaginam o que é uma criança com uma doença neuromuscular, com uma síndrome genética. Tá? E chegar numa situação onde, não, olha só, vocês, para usar isso aqui, tem que ter, pode vir o médico, pode vir quem for. Porque a gente está falando a favor da boa prática médica. Né? Então, assim, esse entrosamento não se constrói da noite para o dia. Quantos anos a gente trabalha junto? Uns 15, pelo menos. Alexandre um pouco mais. Gente, eu estou delatando minha idade aqui. Mas é bom que o Alexandre tem cara de criança, né? Mas não se mudou. Ele não é uma criança. Ficar um pouco mais velho. Devia ter disfarçado, pintado o cabelo, feito a barba, né? Mas isso é muito sério, Rodrigo. Né? Então, falar que a importância da neurofisiologia é trazer essa segurança neurológica é importante. Por quê? Aí agora eu vou falar um pouco da técnica cirúrgica propriamente dita. Quando a gente faz a derrotação e a gente estica a coluna, né, a medula, que é ali o conjunto de fios que está dentro da caixa de disjuntor, que é a coluna, usando aqui a analogia que o Caio fez, muito, muito útil. A medula, ela em algumas áreas específicas, ela tem uma diminuição da sua vasculatura, ou seja, chega menos sangue. Isso é da anatomia. Isso acontece na coluna torácica, né? Entre determinados níveis, a gente sabe que isso acontece, né? Porque já é do humano, com ou sem escoliose. Na escoliose, a coluna viveu a vida toda numa posição onde aqueles vasos se acostumaram a ficar naquela posição. Tal que, quando a gente corrige, aí vou eu delatar de novo a idade aqui. Lembra aquele canudinho que tinha antigamente, que vinha, sim, aquele troço nada higiênico ali, né? No conjunto, pegava aquilo ali, botava na Coca-Cola de garrafa, de vidro. Quando a gente esticava aquilo, o que acontecia? Antes dele arrebentar, ele ficava fininho, ou seja, o buraquinho por onde passava o ar ou o líquido no canudinho, ele ficava diminuído. É o que acontece quando a gente corrige a coluna. Então, não é só o parafuso dentro do lugar que ele tem que estar, que pode encostar na medula, que pode encostar no nervo, a correção por si só, ela gera alterações nos vasos, que por sua vez levam à alteração da nutrição da medula. Então, às vezes, o paciente ele começa a diminuir o sinal que o Caio está captando lá nos computadores dele, com os fios dele, e ele, opa, o sangue está faltando de alguma maneira. Alexandre, aumenta a pressão. Aí o Caio já está falando com o Alexandre, porque ele está maestrando uma série de atuações ali
de todas as áreas, não é só minha, ele já fala com a técnica de enfermagem, vai lá pegar soro aquecido, aí o Alexandre já faz ajustes, vamos colher o sangue para ver se precisa transfundir, Vinícius, diminui a correção um pouquinho para ver se volta a passar sangue. Gente, olha quantas engrenagens precisam estar engrenadas, funcionando ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso se eu não conheço o cara direito? E se você não sabe o perfil, que o cirurgião vai responder? O passo a passo, né, da cirurgia. Esse entrosamento é muito importante para dar um dinamismo Sim, à cirurgia. sim. É tão engraçado isso que a gente já tem até piada, né, Caio? Eu já sei o tempo que o Caio demora para me dar uma resposta. E eu sou ansioso, fico agoniado, né? Eu falo, e aí, Caio, e aí? Porque eu posicionei o parafuso, eu quero saber se ele está a contento. E o cuidado, essa canetinha que o Caio mostrou aqui, né? É testada, né? Ela é usada para testar parafuso por parafuso. É aquele momento assim, quem me segue aí no Instagram já deve ter visto, a gente postou já alguns casos, né, Caio? Desse passo a passo na geração ali, desse referencial que o Caio tem. Né? Eu tô falando palavras assim do vocabulário comum, né? Para ficar acessível às pessoas. Isso é muito importante. Esse teste ali no intraoperatório, né? Você faz Sim. com a chave de teste, vamos dizer assim. Sim. Isso. E- Só que aí o normal é não passar sinal. Sim. Porque se não passar sinal, indica que o parafuso não está tocando nenhuma estrutura Sim, neurológica. porque ele está jogando Ele não está eletricidade tocando no na parafuso. fiação. Sim. Ele tá jogando. Eu estou jogando eletricidade no parafuso. Se o parafuso estiver em contato apenas com o osso, que é o ideal, eu não vou ver resposta alguma. Mas se o parafuso estiver tocando uma estrutura nervosa que não é para ele tocar, ele vai percorrer essa estrutura nervosa e vai acionar o músculo lá embaixo. E eu vejo isso. E aí eu vou sinalizar para o Vinícius. O parafuso não está bem posicionado. Ele vai trocar aquele parafuso de posição. Como ele falou, é milimétrico. Sim, milimétrico. sim. E aí isso dá mais segurança Não, ainda e tem à cirurgia, mais, quer ver? né? Eu gostaria que o Alexandre falasse disso, que vocês ficaram aqui falando da idade dele, ele agora tá todo acanhado. Eu queria que o Alexandre falasse aqui qual a importância do anestesista no processo de testagem eletrofisiológica. Porque ele também é importante. Ele pode enganar o Caio e enganar a mim. Como é que é isso, Alexandre? Explica aí um pouco. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu coloco o paciente para dormir, se eu coloco ele para dormir com medicação em excesso, mesmo o Caio ligando lá o gerador dele, ele tem dificuldade de avaliar o paciente. Ao mesmo tempo que eu não posso dar anestesia de menos, senão o paciente acorda durante o procedimento. Então a gente tem que ficar o tempo todo em sintonia com o cirurgião, com o neurologista, para dar sempre a quantidade adequada no momento adequado. Não deixar o paciente ficar anêmico, porque ele disse, a medula precisa ficar bem perfundida. Se o paciente começa a ficar anêmico e você ainda distende os vasos, olha a chance dela De piorar ficar ainda mais, né? Exatamente. Então, mas ao mesmo tempo eu não quero transfundir demais o paciente que tem os riscos associados à transfusão. Claro. Então a gente tem que estar ali É um equilíbrio tênue. exatamente o tempo todo. Aí me perguntam, você dá anestesia e depois sai, vai lá passear, Não, volta para acordar? É o tempo todo olhando para aquela telinha ali, várias telinhas. Tela com o E, paciente. Alexandre, ainda tem a questão da medicação, né? Além da questão da hemácia, né? Da oxigenação do sangue. Algumas medicações interferem o que o Caio está vendo. Com certeza, para mais e para menos. Exatamente. Né? Então, assim, é de praxe, para diminuir o sangramento no acesso operatório, que nós façamos o relaxamento da musculatura. O relaxante muscular, que é uma das drogas usadas na anestesia geral, ele cega o Caio. Porque o Caio capta o estímulo no músculo. Se o músculo E não vice-versa. contrai, Se o músculo não contrai, Ele perde a referência. eu perco a referência. Mas não ao vejo mesmo nada. tempo, se o músculo contrai enquanto você está cortando ele retrai. Exato. E o vaso sanguíneo vai não junto coagula. Exato. Só para o pessoal entender, desculpa, Alexandre. Claro. Relaxante muscular aqui, pessoal, não é aquele que usa em casa para dor no pescoço, Dorflex. não. O nome adequado, inclusive, é bloqueador neuromuscular. É a classe de drogas que é usada na anestesia, né? A gente fala assim, o pessoal, meu Deus, não vou tomar mais Um monte de Dorflex, relaxante, não vou. mais ciclobenzaprina, para não falar o nome da marca, né? Então, assim,
porque isso pode parar de funcionar o músculo. Não é isso, né? É o bloqueador neuromuscular. Então, viu, Rodrigo, essa tua preocupação, que é a preocupação do povo de uma forma geral, ela não se faz só em um jogador. Às vezes o Alexandre passa a funcionar como meio de campo. Sim, sim. Vê como é que ele pode deixar eu e o Caio com a bola nas costas, né, Caio? Exatamente. Falei assim, pô, e agora? E o Caio, não, olha aqui, não tá passando. Aí o Alexandre, o paciente tá bloqueado ainda. É óbvio, o Caio tem como ver isso e alertar uns aos outros, mas quanto mais sintonizada essa orquestra tá, melhor é a sinfonia, mais rápido é o procedimento, menos tempo de anestesia, menos tempo de agressão, né, com o paciente ali deitado, né? E Rodrigo, uma coisa que você começou perguntando pro Caio, queria que o Alexandre falasse aqui, né? Duas coisas, na verdade, Alexandre. Uma, eu acho que dá pra gente deixar mais pro final, mas o posicionamento do paciente. Por que isso é importante para você, para mim, que depois vou conversar com o paciente, né? A gente já brincou aí, já teve diferentes cenários relacionados a isso, e pro Caio. O posicionamento é importante, não só para o paciente não ficar machucado. Então, por exemplo, se ele fica muito tempo apoiado numa posição, ele pode fazer uma feridinha no rosto, ou no cotovelo, no joelho, como até coisas mais sérias. Por exemplo, um paciente que tem uma posição inadequada no meio da cirurgia pode até acordar com cegueira, caso ele apoie os olhos, porque o paciente opera de bruços, de barriga para baixo. Então, quando a gente posiciona o paciente, tem que estar sempre atento. Se os olhos estão livres, se a boca está livre, o Caio bota protetores nos dentes para ele não morder a língua. Perdão. Não. A gente coloca um protetor na boca, porque como a gente vai fazer um estímulo elétrico no crânio, o paciente vai responder contraindo toda a musculatura, entre elas a musculatura da mandíbula, ele morde. Se a boca não estiver protegida, ele morde o lábio, ele pode morder a língua. E corta um pedaço, gente. Corta um pedaço, quebra dente. Mas continua, Alexandre, eu tava gostando. O Alexandre fala manso, né? Até a calma. É doce, né? Se o braço... A gente dorme de bruços assim, mas se o braço fica muito estirado para cá, o Caio mesmo me alerta. Olha, aquele nervo que mede a contração da musculatura no braço está ficando diminuído. Será que o braço não está muito esticado? Então, até a posição do braço, o Caio me auxilia no posicionamento. No nível, no plano anestésico. Exatamente. Quando o paciente está começando a querer... o Alexandre, eles usam, né, o termo superficializar. Né? Quando o nível de atividade cerebral ele está começando a aumentar, que é um pródromo de que o paciente pode estar começando a sair do plano anestésico. Né? Então isso ajuda, ou seja, essa conversa entre eles é importante. No posicionamento, também é importante uma coisa, eu achei que você ia abordar, mas como toca diretamente o que eu estou fazendo ali, eu preciso falar. Às vezes, por conta da deformidade e do posicionamento atípico, do conteúdo que a gente tem ali no abdômen, como os vasos, por exemplo, a veia cava, a aorta. Se o paciente não tem um posicionamento onde o abdômen fica livre, eu aumento o sangramento da cirurgia, a chance de transfundir, de ter complicações. Então vejam quantos detalhes a gente já falou aqui que são importantes, mas que felizmente, né, a gente tem protocolos muito bem estabelecidos para que isso tudo seja cumprido. E eu estou falando aqui, pessoal, não é só a minha equipe, não. Né? Todas as equipes, isso está na literatura, isso está disponível para todo especialista que se debruça sobre o estudo das deformidades da coluna e abraça casos assim. E tem uma visão da importância interdisciplinar para esse paciente. Então, vejam como, de forma protocolar, seguindo cada um desses pontos, a gente consegue colher bons frutos. Né? O Caio vinha falando, Rodrigo, do caso onde ele interfere. Né? Não sei se você lembra de algum caso que a gente tenha vivenciado, né? Enquanto trabalhamos juntos aí no passado, né?
Aonde o Caio falou, não, isso aqui muda a história. Mudou todo o desfecho. Eu tenho um muito emblemático, mas eu vou deixar eles falarem. Se deixar, eu vou ficar falando aqui. O Caio considera tem. Mas você também, o Alexandre tem. Eu tenho um do Alexandre que eu me lembro muito bem também. Mas eu queria que eles falassem, né? Dentro desse contexto, que ilustra essa integração. Entendi. Eu tô lembrando aquele do Pronto Baby, em que o Caio identificou que tinha uma queda de potencial, né? Que não estava chegando a energia onde deveria chegar, e a gente, pelo raio-x, estava vendo que estava tudo ok, e ele, pelo exame, conseguiu ver exatamente o ponto que precisava ser descomprimido. Então, em vez de você simplesmente deixar de corrigir a curva, ele conseguiu guiar você para mexer num ponto muito específico, e ela conseguiu ficar com a curva. Exato. Como é que foi o caso, né? Era uma curva de raio curto, né? A gente tinha num pequeno segmento uma grande deformidade. A cirurgia foi lisa, né, Caio? Sem nenhuma intercorrência, tudo bonitinho. E aí, para quem está nos ouvindo, né? Eu falei da preocupação de fazer, de termos, né, uma falta de nutrição da medula, que é a isquemia, né? Por conta do vaso, ele ter uma diminuição da sua luz, do lúmen ali onde passa o sangue no momento da correção. E essa é a principal causa de queda do potencial, de alteração neurológica no momento da correção. Mas também pode acontecer em casos onde a deformidade é grave, nesses, escoliose neuromuscular, curvas com mais de 80 graus, né? Escoliose congênita, pacientes sindrômicos, como, por exemplo, a neurofibromatose. O parafuso, no momento de derrotação, que é um dispositivo que fica sob muita tensão, muita carga mecânica, quando a gente corrige a deformidade, ele também pode quebrar a vértebra e espremer a medula. É menos comum isso, mas é um cuidado que a gente tem. E eu sou muito neurótico, Caio. Eu sou muito neurótico. Então, assim, eu brigo contra o tempo, porque a gente sabe que esses segundos contam muito. Então eu fico, Caio. Eu me lembro que nesse dia eu ainda parei para apertar a tua mão. Falei, cara, hoje você, mais do que sempre, me surpreendeu, mandou muito bem. Por quê? Eu cético, falei, ele trouxe um eletrodozinho para mim. Não, coloca em cima e embaixo do ponto onde você acha que pode ter acontecido. A gente olhava o raio-x e não via nada. Tudo normal. Falei, gente, não é possível. Aí ele falou, é aqui. Eu peguei, fiz a laminectomia, que é quando a gente retira a parte de trás da vértebra, e a medula, ela estava ali toda quietinha. A medula normalmente tem uma pulsação. A gente vê a medula pulsar. E ela foi voltando a pulsar, e paralelamente o Caio, tá voltando, normalizou. E foi caindo, né, Caio? Caiu a ponto de zerar. Eu lembro. Lembra? As duas pernas. E eu tenho muitas aqui. Eu lembro o caso de um menino que a gente foi ressecar, tinha uma deformidade relacionada a um hemangioma gigante da vértebra lombar. O Alexandre, eu tenho uma certa implicância, porque eu já sou assim, gente, taque psíquico, né? Se eu tivesse um anestesista taque psíquico também, eu ficava doido, né? Eu infartava. Então, o Alexandre, com toda a calma do mundo. Olha, gente, eu nunca passei por isso, não. Eu até brinquei com ele quando eu fui fazer anestesia geral, que eu queria que ele me anestesiasse, né? Porque ele passa, e os pacientes falam isso dele, ele passa uma paz, uma tranquilidade, uma calma ali, né? E aí, ele com toda a calma do mundo, ele levantou, ele, vai lá tomar um café, vocês. Estava eu e o André operando, né? Um caso bem grave. A equipe de vascular tinha feito a embolização do hemangioma. Aí ele vai lá porque eu preciso estabilizar o paciente aqui. Né? Por muito, mas muito menos, eu vi outros colegas anestesiologistas darem tela azul, desligarem o disjuntor e não saber o que fazer. Eu lembro dessa cirurgia. Tu lembra dessa cirurgia? Alexandre, cara, para. Calma, vai lá tomar um café, deixa aqui comigo. Foi a única vez que eu vi que o Alexandre, ele entrou, ele falou assim, pô, peraí, deixa eu... Foi ali que eu me apaixonei por ele. Que a Tereza me perdoe.
E essa tranquilidade... Porque, cara, a gente precisa disso, cara. Sim. É muita atenção ali. Muito, o tempo todo. Entendeu? É muita atenção. Eu tô num nível como eu posso dizer, de busca pela higiene mental, que eu agora fico assim, naquele mantra, falo assim, pessoal, agora eu gostaria que ninguém mais falasse na sala. Eu quero ouvir o barulho do silêncio, sabe? Porque é um momento que a gente está cuidando da vida de uma outra pessoa, né? E eu disse no início aqui, quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Assim, o filho, a criança, eu lembro, eu operei uma menininha de 3, 4 anos. Era a idade da minha filha, cara. Você lembra desse Mexe caso? com a gente. Cara, eu sonhei com aquilo. E, cara, eu fiz tudo ali. Tudo que tu podia imaginar. Graças a Deus, ela cresceu. A gente fez vários alongamentos da deformidade dela, né? E, gente, é uma coisa que não dá para explicar. Pouco espaço. Pouco espaço para erro. Para o cirurgião, para o auxiliar. Precisão e agilidade, porque a criança não pode perder muito sangue. E ela, no caso, nessa idade... Não pode perder muito sangue. Lembra de algum caso, Caio? E a gente tem muitos casos. Tem muitos casos. Tem muitos casos. Esse foi cirurgia, esse, né? Foi emblemático. A gente está falando aqui de... e até para o pessoal entender, eu acho importante, porque toda essa preparação leva um tempo, e o familiar está ansioso. E eles perguntam, tá? Dura quanto tempo? Dura quanto tempo, né? Então tem a preparação do Alexandre. Que não é lenta. Que não é rápida. Para garantir essa... Que é lenta. Que ele vai com Vai. toda... Gente, mas tem que ser, imagina. Como é que você pega uma criança, aí coloca ela num ambiente estranho, ele tem que ir, aí conversa, aí acalma. Eu acho bacana, eu te perturbo com isso, que eu falo com ele, cara, Alexandre, a anestesia tá demorando mais que a cirurgia, né? E às vezes o paciente me pergunta, Rodrigo, eu falo assim, são 3 horas. Aí chega lá no dia 7, porque tem a parte do Caio, tem a parte do Alexandre, tem a parte do acordar, né? Então eu acho legal vocês falarem um pouco disso. Que eu abordei isso, porque tem o relógio do familiar, ele conta a partir desse sair do quarto. Exatamente. E entra E ele passa devagar, viu? Ele fala assim, olha, entrou 8 horas. É 3 da tarde. Né? É 4. Só que assim, houve toda a preparação. Então, os senhores podem se defender aí e falar. O que eu gosto sempre de frisar. O que eu Pode se gosto defender sempre aqui, de frisar com a família é que o paciente tem que sair de sala bem. Se vai levar 3 horas ou 12 horas, a gente já teve cirurgia, não de escoliose, mas... E a gente discute isso, né, Alexandre? A gente fala, como ficou o paciente? Sempre, Pra quê? Pra gente ter um termômetro do que a gente precisa melhorar. Porque o especialista, ele costuma achar que tudo gira em torno dele ali. Mas o pós, se não igual, é mais importante. O paciente não pode ter uma experiência ruim no pós-operatório ali. E esse cuidado dele, eu acho assim, ímpar. Não vem me pedir aumento não, Alexandre. Porque é verdade. É verdade. E pouca gente sabe disso, né, Caio? O pessoal não vê o que está acontecendo no bastidor. Esse relógio da família que está lá, é como se ele tivesse parado. Porque estão apreensivos. E aí tem que ter uma equipe fora também, e aí pode falar também sobre isso, né? Que está acolhendo a família. Que está ali falando com a família. O próprio anestesista... falando, dando o time ali da cirurgia, porque há uma preocupação no familiar, ele está ali ansioso, né? E tudo isso você vê, que a gente está falando assim, do tempo deles que eles preparam, o tempo da cirurgia, acabou a cirurgia, vem também a hora de acordar, né? Que aí também é um outro tempo, né? A gente faz isso, né, Jânio? Essa questão da comunicação com a família é uma das coisas que a gente tem muita preocupação. E o Caio também... O Felipe também faz, mas o Caio, ele é chato com isso. Ele vai no quarto, examina, aí chega lá, examina de novo. Né? Quando ele está com mais pessoas na equipe, aí mostra o exame, aí filma, aí testa. E é bacana isso. Só que isso aí já vai ali 1 hora. Aí o Alexandre começa, aí vai mais 2, 3 horas. Ou seja, o paciente entrou 8 da manhã, meio-dia eu começo a abrir a pele. Porque, não, o Alexandre liberou, aí começa o posicionamento. Sim. Olha o olho, olha o braço, olha a perna, olha o fio.
aquece É o outra paciente. parte da equipe que está dando segurança também, né? Exatamente. Porque o posicionamento vai definir também como vai ser a cirurgia, né? Durante Muito. o intra, esse posicionamento. Muito, muito. E é detalhe, né, gente? Porque assim, o posicionamento, por exemplo, do cabo do bisturi, pode colocar tudo a perder se na hora que o raio-x entra, ele arranca o cabo do bisturi. Ou se o posicionamento do cabo do bisturi estiver junto com meus fios. Ou arrancar seus fios. Arrancar meus fios. Porque Esse detalhe. se o cabo do bisturi estiver correndo junto com os fios, ele forma um capacitor elétrico. E ele transmite eletricidade para cada fio e vai queimar o doente onde tiver agulha. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de detalhe. São detalhes que fazem toda a diferença. Sim. Pode gerar uma queimadura elétrica Sim, no ponto sim. de entrada da agulha. A gente perde tempo para ganhar tempo. Exato. Eu costumo falar isso. A gente corre nesse momento para na hora ali, tá? Não, bem com o relógio colocado. ao nosso favor. A sensação de tempo para o familiar é que demora, para o doente é um piscar de olhos, E pra gente, e para a gente tudo normal. tudo normal. Gente, eu A saí de gente cirurgia, dedica aquele tempo. o Rodrigo, eu queria que você contasse uma história que você fala. A gente está aqui agora mais ou menos com 1h07 de bate-papo, né? Eu queria que o Rodrigo trouxesse aqui. Ele é um mestre do stand-up. Sempre foi. E agora o tempo vai ensinando, né? A gente vai ficando mais maduro. Eu queria que você lembrasse, quando você fala que os meus residentes, ou os cirurgiões que trabalham comigo, como eles entram em campo e como eles saem. Porque assim, né? Escuta essa história dele, é muito engraçado. Tem várias cirurgias, mas teve uma que a gente, né, a gente não esquece. Os auxiliares, né? Porque assim, tá ali, foi uma cirurgia de 360, né, que foi feita numa paciente, e a cirurgia é longa, né? E um dos auxiliares, o Vinícius, desde que ele entrou, ele fica ali direto, ele não para. Não para para ir no banheiro, não para ir no comer, banheiro, e tá só 10, sai quando 12 horas, termina. né, de cirurgia. Os auxiliares, eles revezam, né? Sai, vai do banheiro e tal, bebe uma água e tudo, mas ele tá ali, e naquele ato cirúrgico, e realmente a concentração leva ele ali para aquele momento ali. E um auxiliar. Não fala o nome do colega. Não vou falar, né? Lógico. Mas ele tá ali do lado ali, né? Com o Vinícius ali auxiliando, o Vinícius estaria operando. Tinha 4 cirurgiões. Tinham 4 em campo, né? porque a cirurgia torno de realmente mim. era grande, a cirurgia era enorme, a cirurgia. E um deles começou, o farol começou a baixar, né? A gente pode dizer assim, né? E ele começou ali a dormir, o Vinícius tá ali, pô, meu irmão, acorda. Pô, o cara já tava ali já cansado, porque já tinha mais de 10 horas de cirurgia. E aí o Eu Vinícius, acho que irmão, quem sofre é o e aí- auxiliar. Eu é lembro auxiliar. quando eu ficava auxiliando, Né? na época de treinamento. Talvez pelo fato de estar ali na cirurgia. Pra mim, é o que o Caio falou, Prende, pro né? paciente é um piscar de olhos. Mas pra mim, parece que passou 1 hora. Aí tu vai ver 6 horas de cirurgia. Eu falei, gente, que tu tá tão compenetrado e o tempo passa, né? Se para um familiar lá fora passa devagar, pra gente ele passa muito rápido. Isso é muito rápido. A gente tá num hiperfoco muito grande ali. Né? É interessante essa relatividade do tempo, né? E ali a gente vê isso acontecer na prática, realmente, né? Essa situação que o Rodrigo trouxe, a curva de informação de um especialista é enorme, né, gente? É enorme. É enorme. A gente tem aí seguramente mais de 300 casos operados de deformidade pediátrica, fora as deformidades do adulto, as outras cirurgias, né? Mas nenhuma cirurgia é igual a outra. Nenhuma cirurgia é igual a outra. Às vezes, né, eu tenho esse hábito comigo, enquanto... em tudo na minha vida eu faço isso. Eu termino de operar, eu paro mentalmente, o que eu poderia ter feito para as coisas terem transcorrido melhor. Né? Pô, eu me estressei, ou briguei com o auxiliar, o instrumentador, ou, pô, podia ter sangrado um pouco menos ali no início. E eu lembro que isso é uma das coisas que você fala de mim, e eu tento passar isso para os pós-graduandos, para os residentes. A gente tem que saber pedir feedback. E receber o feedback. Cara, o que você achou? Quantas vezes eu saio, né? A gente tá ali sem saber para onde bota o barco, né, Caio? Eu saio, pô, gente, eu preciso aerar minha mente aqui. Alexandre, o paciente tá bem. Tem mais 4 cirurgiões em campo, eu vou ali, sento do lado do Caio. E aí, Caio, como é que a gente vai olhar aqui pro norte que a gente vai seguir?
né? A gente não está falando de escoliose idiopática, a gente está falando de casos graves, síndrome de Marfan, né? Doenças que, além da deformidade, tem muitas outras coisas envolvidas. Né? Eu lembro que teve caso, né, Alexandre? E olha, a gente pergunta, eu sei que você, a Hanna, pessoal, é outra anestesista, ela vai ver a gente aqui em algum momento, para ela não se sentir abandonada, né? Vem cá, como é que tá o risco cirúrgico? O Alexandre liga, quando não, faz a consulta no consultório, avalia antes. E aí o paciente sangrava, cara, sangrava, a gente, não é possível. Eu vi o Alexandre, uma das poucas vezes, o Alexandre, cara, tá sangrando, a gente... Aí eu olhei, sabe, aquele estalo assim, falei, gente, essa paciente tem alguma discrasia sanguínea, não é possível. E aí o Alexandre mudou a estratégia de controle do sangramento, ele começou a usar crio precipitado, né, uma série de compostos derivados do sangue que trabalham só na coagulação sanguínea e melhorou. Aí depois a gente foi falar com a família, olha, tem que ver. Aí o filho, ela tem doença de von Willebrand, que é uma doença que altera o sangue. Eu lembro desse caso. Tu lembra, cara? Lembro, a gente passou um maior sufoco. Como é que pode? Sabe? Então, vejam, nenhum caso é igual ao outro. Tudo controlado, Rodrigo, parafusos perfeitos. Eu sou conhecido por o chato do sangramento. Eu acho que sangue ali a gente tem que evitar a perda a todo custo. Durante muito tempo, eu fui ali procurado, né, por pacientes cuja orientação religiosa condena a transfusão sanguínea, né? E, não, você tem que... Eu falei assim, não, gente, eu acho que tudo bem, agradeço o reconhecimento, mas não, a gente tem que ter esse recurso à disposição. Porque cada caso é um caso. E a gente não tem uma bola de cristal para saber quando as coisas vão sair do trilho. Por isso os protocolos são importantes, por isso o cuidado da conversa. E ainda com tudo isso, você vê o paciente, eu esqueci de falar, porque ele entendeu que não era importante, mesmo a gente tendo perguntado, seguido ali toda essa ritualística. Rodrigo, eu imagino que... Eu ia falar de um caso. Me trazer, assim, que a gente viveu no SUS, e essa semana, né, da escoliose, entrei lá no Instagram e vi lá um relato de uma paciente a gente falou de um caso, né, inclusive de outro podcast, e aí a menina, né, que hoje, ela na época devia ter uns 15 anos ou 16 anos, e hoje ela está com uns 20 ou 21. Foi a que a mãe comentou? Que a mãe comentou, né? Eu acho legal depois a gente colocar aqui na telinha, a gente tá no pessoal da produção colocar 4 de junho. Pode entrar lá. Esse depoimento que foi bem emocionante. Com certeza tu chorou, Rodrigo. Chorei. Rodrigo chorou, ele com certeza chorou. Eu já não sou referência, né? De filho, você coisa de pai, filho, mãe, alguma coisa assim, isso já emociona. E aí a gente participou do processo, né? Então foi um caso também de escoliose, uma escoliose grave, foi mais de 100 graus. Né? No SUS, sem recurso, né? E aí eu lembro do dia lá, porque... Como é que a gente conseguiu operar? A mãe... É uma história emocionante. Porque a mãe, ela não sabia como... Ainda mais no SUS, né? Sem muito recurso. E ela levando a filha para acompanhar, né, o tratamento. A menina sempre se escondendo, se esquivando ali. Ficava atrás da mãe. Pela vergonha, porque, né, devido à escoliose, que era mais de 100 graus. Caroline, né? A gente sempre cita. Foi algo que foi marcante na minha vida, do que eu acompanhei ali. Na minha também. Né? Nas nossas vidas. E ele falou assim, ele me chamou e falou assim, mãe, a gente vai resolver, a gente vai operar ela, a gente vai conseguir. Porque o hospital, ele não era um hospital... Não, um hospital de referência. De nível quaternário. Para esse tipo. Só que assim, eu chefiava o serviço e eu falei, cara, vamos fazer uma campanha de doação aí para a gente conseguir operar essa criança. E ele pediu ajuda, falei, cara, vamos ver isso aí, vamos fazer uma campanha com as empresas, pedir uma ajuda para doar esses materiais. Tá? Ele falou assim, mãe, eu aqui me comprometo a você que eu vou conseguir e o Rodrigo vai me ajudar. Aí eu falei assim, caramba, como? Porque é uma cirurgia de alto custo, né? E como é que vai ajudar isso? Como é que vai fazer para ajudar essa mãe, né, que está ali, né, vendo a sua filha, né, que precisava dessa cirurgia, né, desse procedimento, que não é só estético, é importante a gente falar isso, da questão da cirurgia, né,
da escoliose, não era estética, era também questão da saúde dela, porque era mais de 100 graus. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Ele se prometeu, eu falei, vamos, eu não sabia como. E dali com 2, 3 semanas, ela estava no centro cirúrgico. Engraçado, as doações aparecem, né? Apareceram. As pessoas... Assim, a gente conseguiu fazer, né? Até bom para o pessoal que está nos ouvindo entender o contexto. Lá é um hospital escola também. Eu participava como preceptor da residência e chefiava o serviço de coluna. Então, assim, a gente ia ter também ali a oportunidade de alunos de informação, né, médicos já na especialização de ortopedia, verem uma cirurgia daquela magnitude. Então, o apelo vinha muito mais nesse caminho de ensino e pesquisa. Né? Então, assim, a gente trouxe a gente deu essa pegada quando a gente fez os pedidos de doação. Eu falei assim, gente, aqui é um hospital escola, são especialistas em formação, e a gente conseguiu entregar para essa família. Mas eu acho que eu sei onde você quer chegar nessa história, e você conta muito melhor que eu, Rodrigo, no Storytelling aí. Continua. Não, então, enfim, toda a equipe, né? Então, assim, a movimentação de todos ali envolvidos, né? Anestesistas, o pessoal da sala, né? Instrumentador, enfim, instrumentadores, o pessoal da equipe, tudo isso para entregar. Final de campeonato. Final de campeonato. Era realmente era ali uma cirurgia, né? Realmente que exigia de todos ali, né? Desenvolvidos ali um comprometimento para entregar algo ali realmente que aquela paciente precisava. E ali, quando acaba a cirurgia, você vê nos olhos de cada um deles, de todos os profissionais ali envolvidos, cara, a satisfação assim, pô, conseguimos. Foi vertebrectomia. Imagina. Corpos. Então, era uma cirurgia muito agressiva, enorme, e a satisfação de todos ali. Mas, como a gente está falando da escoliose, né, que estamos no mês da escoliose, da conscientização, né, e aí eu queria te falar... o pós. Porque essa era a chave que eu entrei nesse assunto. Para esse caso. Isso muda a vida da pessoa. Né? Não, mas a tua previsão do pós-cirúrgico. Por quê? A pessoa, e eu volto aqui para te perguntar aqui, né? Eu sei a resposta, né? Porque eu vivi isso. Os pacientes, né, fazem uma cirurgia desse tamanho, dessa envergadura, e acho que o pós, cara, tirou um dente. E não é. É uma cirurgia. Aí vem a questão do anestesista, dessa analgesia, né, para recuperar, né? E o pós, ele é dolorido, né? E tem algumas coisas, e aí principalmente nessas cirurgias grandes, que aí tem que fazer ali, né, algumas coisas. Queria que você falasse sobre essa parte desse pós, né, que tem aquela previsão de algumas coisas que vão acontecer, que você já prepara os pais e eles esquecem. Eu tento relembrar. Sempre. Eu falo assim, eu costumo falar assim, Caio, vai ser a pior semana da sua vida. Durante 7 dias você vai me odiar, depois vai voltar a me amar. Em 1 ano, você vai me olhar e falar assim, o Vinícius foi... Não é porque é o Vinícius, é porque é a história do tratamento da doença. Então, a gente foi, ao longo do tempo, aprimorando e adaptando os protocolos à realidade da nossa equipe. Isso é uma coisa que eu e o Alexandre, a gente troca muito, né? Eu fiz doutorado em dor. Eu escolhi fazer doutorado em dor para trazer, entregar mais qualidade nesse processo. Então a gente já estudou bloqueio de transverso com lidocaína micronizada, a gente já catéter peridural, bloqueio entre o multífide e o longuíssimo, que é a musculatura ali do dorso. E a gente... Porque não existe uma coisa bem estabelecida na literatura, dada a heterogeneidade de casos de escoliose. Porque a escoliose pode ter vários tipos, dentro da mesma classificação, diferentes padrões de curva, e eu posso ter várias causas para diferentes escolioses. Só a neuromuscular tem várias causas. A congênita também, as sindrômicas também. E a própria idiopática, uma não é igual à outra. Já falei isso aqui várias vezes. Então, eu preciso ter um armamentário para analgesia muito vasto. Então, por exemplo, o Alexandre ele faz hack. Como assim hack? Peridural, sim, ele coloca abaixo da lâmina da vértebra um remédio, né, que é uma mistura que inclusive tem morfina, para que o paciente ele tenha um pós-operatório
especialmente nas primeiras 24 horas, confortável. Porque tu imagina, as primeiras 24 horas, cheio de dreno ali, ele fica deitado em cima da cicatriz. Ele não pode ter dor. Então a gente, tanto na indução anestésica, quanto no cuidado, aí vai, descolamento da musculatura. Quanto menos eu consigo, eu tenho que ser econômico para não desvitalizar o tecido, porque quanto mais eu queimo a musculatura para acessar a vértebra, mais dor. E eu tenho que ser extenso o suficiente para permitir uma boa correção. Então, esse equilíbrio também ele tem que ser o tempo todo avaliado. Eu preciso tomar cuidado com os afastadores. A pele é muito enervada. Eu vejo e brigo com os cirurgiões, dizendo, não fica mexendo no afastador, ok? Tu imagina, eu boto aqui um gancho na tua pele, fico puxando para um lado e para o outro. Pô, pode estar anestesiado ali depois, mas cada esgarçada que o afastador dá, é mais dor no pós-operatório. Outro detalhe, Rodrigo, é o tempo de cirurgia. Quanto mais tempo aquele tecido aberto, mais desvitalizado ele fica. A gente tem o cuidado de ficar irrigando o tecido com soro morno, para aumentar a vascularização dele e ele ter menos consequências que gerem dor, que gerem a produção desses mediadores de defesa do nosso sistema imunológico, que são mediadores de dor. A gente, em algumas situações, dependendo do tamanho da cirurgia, a gente passa um catéter peridural para depois de 24 horas injetar mais uma dose de morfina. A gente, quando fecha, bloqueia a musculatura. E a gente, e agora eu vou falar, os colegas da terapia intensiva, especialmente os pediatras, vão ficar loucos. Pessoal, a anestesia terminou, continua o protocolo com analgesia. A analgesia, em pós-operatório, ela não é SOS. O paciente tem que tomar um analgésico. Porque a gente sabe que vai doer. Que vai doer. Aí tu, não, tá bom, então já tá melhor, vamos tirar o tramal, vamos tirar a morfina. Não pode. O paciente não pode ter uma experiência ruim, não pode gerar uma memória de dor. Eu brigo, não, mas é porque é morfina, é porque... E eu assim, hoje a gente tem uma equipe nossa de terapia intensiva que vai no hospital. Por quê? Infelizmente, com os salários cada vez menores, a galera que vai hoje em dia dar plantão no CTI a maioria das vezes recém-formado. Que tem um certo medo, não é que é mal formado. Não que isso também não seja uma verdade, infelizmente. Mas aí eu falo, não tira. Ou então usa um opioide, por exemplo, que vai bloquear o receptor e aí depois vai me dificultar a fazer um resgate num quadro de exacerbação da dor, como a nalbufina, por exemplo. Né? Então, a gente tem que estar atento, e foi legal você ter trazido isso, especialmente no pós. Porque o paciente, ele não vai entender o que eu fiz lá dentro, nem a família. Exatamente. Ele vai entender um curativo mal feito, uma cicatriz ruim e dor. Isso ele vai entender. Só que assim, só para fazer uma pergunta aqui, a dor ela tem que ser controlada, né? Assim, ele não pode ficar também zero dor. Não. Porque senão a gente perde a referência também. Não, né? assim, eu gostaria de ficar zero dor. Também, né? Mas assim, não sei você. Claro, né? Rodrigo, eu já te operei, Rodrigo. Sim, então, isso eu tô falando. Tu queria ficar com dor? Não então, eu queria falar justamente sobre isso. Que eu já operei, já tive na situação também com o paciente. Já... Então continua, Rodrigo, você estava falando. E por que eu estou falando isso, né? Nesse pós, né, cirúrgico, a minha dor, né, ela foi controlada até para poder ter um parâmetro para me poder falar de 0 a 10, quanto é que está a sua dor? Para você poder andar ou fazer alguma coisa. O Alexandre, eu queria só... E aí, Alexandre, o que você sugere? Eu tenho a minha equação aqui. Não é bem assim. Cada medicação que a gente faz para dor, ela tem os seus efeitos colaterais. Uhum. Então, a gente sempre coloca na balança o que a gente não quer ter dor, mas, ao mesmo tempo, a gente quer minimizar os efeitos colaterais das medicações. Então, por exemplo, você pode usar medicações que são ótimas para dor, uma morfina, mas você sabe que ela pode dar enjoo e ela pode prender o intestino. Coceira, constipação. Exatamente. Então, às vezes, se você está com uma dor controlada, eu não vou buscar aumentar indefinidamente a dose de uma medicação como a morfina, porque
às vezes eu posso gerar tanto efeito colateral que ele vai te trazer uma experiência pior do que sentir uma dor controlada. Meu objetivo é que você não sinta dor. Você fica O Contanto, Alexandre tá jogando com o regulamento embaixo do braço. O que o povo quer saber é quanto tempo fica? e a gente... Essa é a pergunta. Exatamente. E tem outra coisa também. A gente tem que saber ser maleável. Para mim ficou muito marcado uma semana que a gente operou 2 escolioses. A gente operou num dia e no dia seguinte operou outra. Eram 2 pacientes de sexo feminino, mesma idade, o raio-x com uma curvatura muito semelhante, o mesmo hospital, ou seja, a mesma equipe de assistência, foi a mesma equipe cirúrgica, a mesma equipe anestésica, e por acaso a gente usou técnica anestésica e doses de anestesia muito semelhantes. Uma paciente evoluiu quase sem dor nenhuma, ficou super Nenhum caso bem. é bom. E a outra, ela se queixou mais de dor, a gente aumentou a dose de uma determinada medicação, ela seguiu com dor, começou a ter efeito colateral, e ela foi melhorar quando a gente mudou a classe de medicação. Então, Porque existe a farmacogenética. exatamente. Então, olha só que coisa, era a São mesma receptores equipe, da mesmo célula. tudo, e é um mundo. Sim. Eu lembro desses casos. Porque o Alexandre, gente, ele continua acompanhando o paciente quando ele ainda está internado, dando esse suporte para a equipe de visitação, a equipe de terapia intensiva, para que o paciente tenha uma boa experiência. Isso é um papel dele. O pessoal também acha, o anestesista não faz consultório. Não, mas aqui comigo ele Todos têm ele meu- acompanha, tem o telefone dele. Eu falei, já falou com o Alexandre, eu gosto que ele ligue para saber como tá, eu cobro isso, porque isso é cuidado. Agora, só pra gente... eu ouvi isso muito durante o período que eu fiquei no Sírio, em São Paulo, e, cara, eu acho que essa é a resposta para essa pergunta do Rodrigo, tá? Quanto tempo eu mantenho o protocolo de analgesia no teto? O tempo que normalmente aquele tecido leva para ter uma cicatrização mínima. Escoliose, cara, eu deixo 7 a 10 dias. Bom, uma cervical, eu deixo 3 dias no teto. Uma lombar, depende da extensão, eu posso deixar 7 dias. É o também. tempo da alta. Mais ou menos. Tô- Eu uso o tempo da alta porque eu não sou desesperado para dar alta no paciente. O paciente tem que ir para casa com a dor controlada. Ele não pode ter em casa que, meu Deus, teve uma crise, tem que reinternar. Às vezes eu vejo colegas naquele desespero, ou por não quererem desagradar o doente, que o doente chega assim, dor-dia eu vou embora. Eu falei, não, amiga, vou abrir a coluna de cima e embaixo. Vai cortar a vértebra, soltar a costela, como é que você vai embora? Não é o dente que tá arrancando não, meu amor. Se o médico não bate o pé nisso, ele vai cair do cavalo. Quanto tempo? Vou fazer a cervical. E cervical o doente fica bem rápido, gente. Olha só, o tempo que for preciso para o senhor ficar sem dor, para o senhor ficar sem dor. A gente tem alguns limites, Caio, que a gente tem que impor. Qual é o meu limite? O paciente tem que ir embora sem dor. Ele internou de um jeito, e não pode sair pior, pô. Concordam vocês comigo? Sim. Faz sentido? O Caio já operou a cervical. Ele sabe o que eu estou falando. A cervical, a recuperação é rápida. Né? A dissecção de tecido é pouca. Vejam, eu falei da dissecção como um dos cuidados que a gente tem. Quanto mais tecido a gente disseca, mais tempo eu vou precisar manter a analgesia no teto. Né? E existem técnicas para manusear esses analgésicos. Não é assim, a Bangu. O paciente ele tem que, de uma forma assim, posso até brincar com isso, né? Ele tem que correr o risco de ficar bom. Só esse risco que ele tem que correr. Bacana esse pensamento. Quando o paciente chega com muito medo de operar, o Caio, ele sempre faz essa brincadeira com o paciente. Você chega, mas você tá com medo de ficar bom, de melhorar? Aí o paciente dá aquela descontraída. Isso é importante. Muito importante. Essa foi boa. Tava dando uma coisa aqui, Caio. Porque às vezes o paciente me pergunta, mas doutor, qual é o risco de eu fazer essa cirurgia? Eu digo, o maior é de ficar bom. É claro. Os outros são menores. Então fica com esse risco grande aí, o risco Que de ficar bom. fica bom. Se tu botar na Esse é o cabeça, propósito. esse é o propósito. Tá tudo bem. E tá todo mundo
né, ali, né, junto, né, e trabalhando para isso, para entregar esse resultado. E aí onde, né, o paciente, né, e no pós, é incrível, né? Fugir aqui um pouquinho aqui. Ele acaba a cirurgia, né, tá lá no quarto, passando visita, doutor, quando é que eu posso voltar para academia? Gente, nunca foi na academia. Nunca foi. Nunca foi. Ele Eu quer falo, perguntar. meu Deus! Não, é que agora eu quero mudar a vida. A cirurgia tem esse poder. Entendeu? Por isso, eu falo isso, né? A gente tem cuidado, a gente tem uma equipe de concierge, de enfermagem com os pacientes que é, assim, sensacional. Assistente social, psicólogo. Por quê, cara? A gente tem que ter um bom alinhamento terapêutico. O paciente, você vai falar A, ele vai entender B. Porque aquele momento, ele é um momento de muita tensão psicológica para ele. E as coisas têm que ser repetidas. É como ensinar uma criança, um filho, a gente fala várias vezes, explica várias vezes. Tem que ter certeza, o processo de comunicação está no que o outro entende. E uma situação dessa de doença, especialmente uma dessa envergadura, cara, deturpa muito a percepção do que está sendo dito. Então, o que você disse, né? Quanto tempo? O tempo que for preciso para você sair bem do hospital. Posso começar a treinar a cirurgia em certas situações, especialmente para quem sofre muito tempo com o problema, ela assume, até de forma inconsciente, na cabeça da pessoa que está sendo submetida, um ponto de mudança de ares, de inflexão. Só para falar desse pós, vou cortar. É importante. Se entrar no teu Instagram, a gente tem vários casos de meninas jogando bola. Muitos. Academia malhando. Academia malhando. Dançando já durante o pós, uns 10 dias ali da... Sim, no hospital. No hospital. Então, assim, tem vários casos, assim, tá no Instagram, tem muita coisa. E pode ir lá, que são provas sociais de como essa recuperação. Os primeiros dias são difíceis, né? Como todo, que é um pós-cirúrgico realmente, né, dolorido. Mas que, como ele falou, dos primeiros 7 dias... Meu Deus! Mas depois vai vendo que as coisas vai acontecendo conforme foi falado no consultório, que, como eu vou novamente afirmar aqui, os pacientes, os pais esquecem tudo que foi falado lá. Tem uma legal aqui. Entendeu? Lembrei. Eu fui uma vez no Dia das Mães separar a briga de uma mãe com a enfermeira do CTI. Tá? Porque a mãe enfermeira também, a mãe da criança, hoje uma moçona, ela, não, eu sou tranquila. Não, fique tranquilo. Por isso que a gente tem muita restrição em deixar o paciente que tem um parente de paciente que é da área da saúde entrar na cirurgia. Porque todo mundo é tranquilo, amigo. Até ser o filho que tá ali. Não, eu tô tudo bem, não vai dar em nada. Pais, né? Pais, homens, não, eu sou bem tranquilo. Tu vê ela na hora, se transforma. Falei, mas a gente falou com o senhor que era assim. Não, isso todo mundo esquece. É isso que você falou, esquece, todo mundo esquece. Caio esquece. É clássico. Assim, é uma coisa que acontece sempre. Não é uma vez. Sempre tem uns casos, história que a pessoa esquece e a gente entende, porque é o momento, né? O que está sendo vivenciado ali pela família, né? Porque é toda a família que envolve dessa cirurgia, não é só o pai e a mãe, é os irmãos, as tias, que envolve ali, né? E a menina ou o menino com a dor, enfim, com a que foi operado pela escoliose. E que todo mundo esquece, e aí vem de novo, doutor, o que está acontecendo? Por que está assim? Não, mas eu te falei que ia acontecer isso. Tem um passo a passo, né? Que às vezes tem que drenar o tórax. Né? São situações mais excepcionais. Que são cirurgias, né? Mal curva, né? Ou que em algum caso, né? Que tem. Né? Pode falar, Xandro. Não, que eu ia falar que isso da pessoa esquecer é tão real que em alguns casos a gente faz uma reunião gravada com a família. Muitos casos, a maioria. A gente tem esse protocolo. É importante isso, né? Porque depois cria uma amnésia seletiva. O último caso recente, a gente foi operar. Doutor, vai entubar para fazer cirurgia? Aí eu já logo fui em cima do Alexandre, né? Mesmo sabendo a resposta. Alexandre, o paciente veio me perguntar, a mãe
Ah, não. Aí ele me mostrou as conversas, aí ele foi lá, conversou de novo, né? Aí ela, tá. Por quê? A pessoa esquece fragmentos do que dói nesse processo de orientação. Importante. Pra gente, às vezes, é óbvio, normal, né? o dia a dia, né? Não, olha só. É. Vai ser anestesia geral, tem que tubar. Óbvio. Mas para ela Porque não, ela achou que a anestesia escoliose- geral era só dormir. Escoliose, se Desculpa você te cortar. olhar lá do ponto de vista mais amplo, você vai ver que ela mexe com a estrutura dos órgãos internos. Ela mexe com o fator psicológico e bem-estar de autoestima de quem tem o problema. E um pai vendo um filho sofrer com aquilo, ele mexe com a saúde familiar. Quer dizer, é uma coisa muito mais ampla, ela é sistêmica demais. Ela acaba envolvendo todo o processo da família. Então é claro que todo mundo quer participar e dentro de uma situação de quem está vendo o seu filho doente, precisando de tratamento, você se colocar de uma forma meio que impotente, você pode ajudar, mas você não tem um conhecimento técnico para fazer. Então você acha que aquilo ali é como se fosse um passo de mágica, que você pudesse, no estalar de dedo, resolver a tua vida, e você não consegue ver a limitação, muitas vezes, que a gente que está no meio da resolução do problema, a gente profissional, tem uma limitação técnica, ou uma limitação por uma deformidade, A biologia da pessoa, ou enfim, a gente encontra dificuldades nesse processo de resolução. Mas Não é a uma pessoa, matemática exata. exatamente. Só que a pessoa ela começa a depositar uma expectativa tão grande de melhora que às vezes essa expectativa ela vai suplantar a realidade, e nessa equação a frustração chega de você não ter o resultado que você esperava naquele determinado tempo. Por isso o alinhamento terapêutico. O alinhamento é fundamental. muito importante, é fundamental. Bom, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Eu queria aqui agradecer, né, o Dr. Caio Meirelles, nosso neurofisiologista. Importante participação aí, trazendo muita coisa de campo, né? Sobriedade aí. E realmente, né? O cara mais maduro, seus cabelos brancos. Né? Fez Não, aí né, Rodrigo? Que isso seja fez uma aí- exclusividade dele. Fez aí trouxe pra gente aí fez uma analogia com relação à parte, né, elétrica, e usou aí uma extensão, né, e coisa. Doutor Alexandre de Moraes, nosso Não é o garoto. ministro, não é o Hein? ministro. Aí, não é, por favor, não é o ministro, né? Mas aí também Mas trazendo dispõe também de toda a autoridade na anestesia. Que isso? Né? É o Alexandre de Moraes da de Moraes, anestesia. anestesista, mas com autoridade também ali na anestesia, e doutor Vinícius Maio. Queria que vocês fizessem cada uma consideração final, começar com o doutor Caio Meirelles, né, desse nosso bate-papo aí. Queria deixar uma mensagem para os pacientes portadores de escoliose. Por mais difícil que o tratamento possa parecer, e doloroso, prolongado e todas as dificuldades que possa se encontrar, ele vale a pena. Lembra sempre que o risco maior é o risco de ficar bom. Então aceite esse risco e faça o seu tratamento. Obrigado, doutor Caio. Doutor Alexandre de Moraes, suas considerações. Nosso zagueiro, né? Hein? Ele saiu daqui e falou assim, poxa... Bom, Meu zagueiro. Não abre mão dele, não. verdade. Uma coisa que eu gosto muito de frisar, não só o nosso cuidado diretamente com o paciente, mas eu gosto sempre de conscientizar a família de que eles precisam ser o porto seguro do paciente. A gente opera o paciente em um dia, os cirurgiãos, os auxiliares vão passar a visita nos dias seguintes em momentos pontuais, mas muitas vezes os pais, os familiares que vão estar com o paciente durante o dia todo e em casa. Então eles precisam ser o porto seguro desse paciente. Então deles serem uma pedra, um porto seguro para os pacientes, porque vai haver dor, vai haver desconforto, e os pais têm que passar muita segurança, muita tranquilidade para as crianças, para os adolescentes. Isso faz muita diferença. A gente vê que pais que estão muito ansiosos, que choram, transparecem muito medo para a criança parece que sente mais. O pós-operatório é mais doloroso. Agora aqueles pais que trazem mais positividade,
trazem um apoio maior, mesmo que eles estejam por dentro muito destruídos, a gente vê que a criança evolui diferente, melhor. Então, a gente gosta de fazer essa sintonia com os pais antes. A gente sabe que muitas crianças, muitos adolescentes são filhos de pais que são separados, mas nesse momento eles têm um objetivo em comum. Então, eles deixam a diferença de lado e trabalham para ela ter uma boa recuperação. Falar alguma coisa? Agora, me emocionei, poxa, eu tô vendo eu isso. fico feliz porque são ecos de sentenças, de ideias que eu trago há muitos anos aí, desde toda a minha formação, na atuação como docente, como especialista, como preceptor de residência, né? Na minha prática privada, que é uma prática de grande volume cirúrgico para essa condição, para essa doença, nós tivemos uma discussão riquíssima aqui, com vários detalhes. Pudemos ver o quão complexa e o quanto folclore ainda existe em torno do tema escoliose. Esse mês, né, o Junho Verde, de conscientização internacional sobre a escoliose, vem muito nessa medida, nesse encontro, para tentar desmistificar, porque, como o doutor Caio disse, o tratamento, ele muda a vida. Como o doutor Alexandre disse, a família é importantíssima no processo de suporte para essa criança. Agora, o que nós cirurgiões entregamos, além da técnica, que é requisito mínimo, básico, né, para que na atividade médica nós nos lancemos no tratamento de qualquer doença. O que nós entregamos nessa doença, que é a escoliose, mais do que em qualquer outra que eu trate, é a confiança que o paciente ele tem e ele desenvolve no médico, na equipe. Por isso é muito importante e séria a atuação de especialistas que têm curva de formação. Infelizmente, a gente tem visto aí o crescimento de especialistas do Instagram, da rede social. A gente subtrai a curva de aprendizado, a formação, que é dura. É dura. E aí, os meus residentes me ouvindo agora vão lembrar como eu sou Caxias nisso. Porque a nossa margem de erro é pequena demais. E ali a gente está falando da vida de outra pessoa. Normalmente, uma pessoa que tem uma trajetória inteira ainda, profissional, que ainda vai se apaixonar, ainda vai trabalhar, vai aprender a dirigir, né? E há uma banalização muito grande disso. Eu vejo hoje, às vezes, o residente chegar e eu falo, gente, não, olha só, quando dá problema, o problema é muito grande. Às vezes vocês veem a mim, ao André, ao Francisco, operando aqui, parece, não é simples, é rápido. Não, não é, porque nesse nosso bate-papo hoje aqui, a gente viu quantas dimensões existem, quantas esferas de importância. Isso não se adquire da noite para o dia. Tanto como a confiança que o paciente desenvolve com o médico nesse processo de acompanhamento, também não é da noite para o dia. Então, assim, a gente tem que valorizar a abordagem do especialista. Eu fiquei muito feliz aqui de estar, né, agradeço o convite do Rodrigo com o Alexandre, com o Caio, foi uma grata surpresa. Trazer aqui para portas públicas, né, o que a gente conversa nos bastidores, né, o que a gente vê no dia a dia. E frisar essa questão. Para os especialistas, o que vocês entregam é a confiança. E há muitos vieses para essa percepção e há muitas coisas capazes de feri-la durante esse processo. Mais uma vez, obrigado. Bom, obrigado a todos. Bom, nós estamos encerrando, né? Nós estamos no Junho Verde, que é a conscientização da escoliose. E foi o nosso tema de hoje. Eu quero agradecer a todos, né? Estamos encerrando. E segue nossa página, né? No Pod Doutor e também no YouTube. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.